Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Pablo Vinícius Silva Leal. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, tenho 24 anos e vou contar a história do que aconteceu comigo, e vamos ver como um pequeno, mísero erro, mesmo com uma vida baseada em acertos, pode mudar completamente o destino de tudo. O relato é grande, mas traz muitas nuances, muita reflexão, muitos pontos a serem analisados e creio que possa ser um vídeo muito completo. Eu cuido da minha mãe sozinho desde que ela foi atropelada por um carro. Um homem subiu por cima da calçada e atropelou a mim e a minha mãe. Quebrou a coluna dela, a deixando paraplégica e sem chances de voltar a andar. Isso tudo quando eu só tinha 10 anos de idade. Meu pai nos abandonou e eu nunca tive nenhuma forma de apoio de alguém para ajudar a cuidar dela. Aos 10 anos de idade, eu virei o homem da casa. Comecei a fazer as compras e a pagar as contas. Cuido da minha mãe sozinho, me privando de tudo que eu sempre quis. Consegui aos 18 anos comprar um terreno numa região de invasão. Moramos por cerca de 10 meses dentro de um barraco de madeira, que as madeiras eram podres inclusive. Chovia dentro e entravam ratos, e todos os demais problemas de um barraco de madeira numa periferia. Após alguns meses tendo 2 ou mais empregos ao mesmo tempo, fazendo bicos desesperadamente como garçom, motoboy, trabalhando em mercearia, estoques de loja, trabalhando como vendedor, office boy e arrumando computadores por conta própria, saindo de casa antes das 6 da manhã e retornando só depois da meia-noite. Chegava em casa, fazia uma garrafa de café e passava a madrugada estudando para conseguir uma vaga na faculdade de graça, pois pagar a mensalidade de uma faculdade estava fora de cogitação. Consegui a bolsa de 100% e me formei em TI, e consegui construir uma casinha para nós, num lugar que não há acessibilidade para minha mãe, por ser em uma comunidade sem asfalto, no meio de um morro de lama. Por conta disso, a minha mãe chega a passar meses sem poder sair de casa. Sempre me senti muito sozinho, desamparado, sem apoio de ninguém e culpado por tudo. Ela é dependente de mim física, financeira e o que mais impacta, emocionalmente. Já teve muitos indícios de depressão e deposita tanta cobrança, angústia e frustração em mim desde que sou criança que acabo me sentindo angustiado também o tempo todo. Sempre passamos dificuldades financeiras. Já chegamos a não ter o que comer enquanto eu estava desempregado e, graças a Deus, não temos mais preocupações como esta. Porém, ela faz uso de muitos medicamentos, muitos órgãos do seu corpo não funcionam sozinhos e a saúde dela a cada dia piora. O custo de vida para ela simplesmente viver vem aumentando, mas as condições não. Como a minha mãe usa fraldas e medicamentos controlados, precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico, cadeira de rodas, e eu criei uma vaquinha para caso alguém se interesse em fazer uma contribuição à minha causa, e caso você, Coruja, permita. E senhores, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link da vaquinha online do Pablo Vinícius, né? Lá vocês podem encontrar informações detalhadas sobre quem ele é, o que ele está passando e até mesmo trocar uma ideia com ele para garantir que isso não é nenhum golpe, nem nenhum tipo de farsa, que acontece muito. E se vocês puderem e quiserem, né, ajudar o Vinícius, vocês podem fazer pela chave Pix que ele deixou lá disponível, já que o Vaquinha Online cobra uma taxa bem alta para cada doação, né? Mas o relato não acaba aqui, tá? A gente não tá nem na metade. Vamos continuar aqui. Abre aspas. Me formei em TI em 2020 e enquanto estava na faculdade consegui um estágio com suporte. Não com desenvolvimento ou programação, que era o que eu queria, mas fiquei no estágio, fui efetivado e fiquei de home office trabalhando de forma efetiva. O trabalho era ok e o salário era baixo. Enquanto estava nesse emprego, tentei de tudo que era forma entrar na área de desenvolvimento, mas nunca fui chamado para nada. De 2020 para cá, como não consegui nada em desenvolvimento, comecei a estudar e aplicar marketing digital. Rodei algumas campanhas, fiz vendas como afiliado, mas minha vertente é mais na criação de conteúdo. Criei canais no YouTube de variados nichos, cortes de podcast de autoridade própria, eu apresentando os vídeos sobre finanças e desenvolvimento pessoal, canais dark, tentei de tudo um pouco e não consegui consistência em nada. Nada efetivamente que deu certo. O meu maior acerto
é o meu canal de motovlogs, onde gravo vídeos com uma GoPro em cima da moto, e atualmente está com 17 mil inscritos, porém vem flopando há alguns meses, e o tempo gasto em edição e gravações não está mais justificando os ganhos. E agora, após 4 anos no mesmo emprego de suporte, ganhando muito pouco, que era 2.200 no início e agora são 2.800, e esperando fantasiosamente um reconhecimento que nunca aconteceu, a empresa determinou que voltaremos ao presencial. E dentre essa louca corrida contra o tempo para crescer na vida, mesmo com tudo contra mim, eu sempre me privava de conhecer pessoas para um relacionamento sério, pois não fazia parte do que eu vivia. Porém, era algo que eu sempre tive vontade. Sempre tinha vontade de ter uma mulher parceira para me ajudar a dividir um pouco do fardo que a minha vida é, pois via com pessoas próximas como era bom ter uma mulher presente para fazer um corre junto comigo. E também pelo meu perfil de foco em crescer na vida, já fazendo tudo dentro de casa, limpando, lavando, passando, cozinhando, e por eu ter essa mentalidade de desenvolvimento, com objetivos baseados em conquistar uma casa aconchegante, um carro legal, ter bons hábitos, progredir na vida, e ao invés de viver com foco em álcool, balada, drogas e futilidades, como 90% dos meus amigos preferem. Mas mesmo assim, eu tinha tido apenas 2 namoros, que considero que foram experiências ok. Saí deles sem ter me machucado muito, nem ter machucado muito as mulheres com que me relacionei. Sempre quis conquistar as coisas com uma pessoa que não fosse a minha mãe, como eu vinha fazendo, e conquistar as coisas juntos, que teoricamente seria mais rápido do que conquistar sozinho. Eu estava me relacionando com algumas mulheres casualmente, como sempre, só que comecei a ficar com vontade de viver tudo isso, pois sempre senti um vazio muito grande em relações casuais, e como eu mencionei, eu jamais teria o que queria num casual. Tive a opção de escolher uma moça de igreja, virgem, de família, que tanto ela quanto os pais dela gostavam de mim, mas eu sentia zero atração por ela. E ela queria que tivéssemos um relacionamento sem relações até o casamento. Eu não conseguia sentir um mínimo de atração por ela, embora admirasse pela inteligência e várias outras características. Eu iria me relacionar com ela e iria estar infeliz, insatisfeito. Apenas iria ter uma namorada 0 km e submissa, que eu não teria atração, não teria muitas relações e julgo que isso me faria sentir num relacionamento incompleto, até por conta de experiências passadas que tive, que tinham restrições no relacionamento, por conta dos pais, namorando meninas mais novas e etc. E eu não queria mais isso para a minha vida. Porém, eu acabei escolhendo uma guria nota 7, mais bonitinha, baladeira de muitos amigos, mais requisitada, com fotinho no Instagram e tudo mais, e que já foi casada. Com bastante receio e depois de ela se mostrar ter muitas qualidades que eu admirava e buscava numa mulher, sendo totalmente diferente das outras que havia conhecido em todos os sentidos, de forma positiva, como levar a minha mãe a consultas médicas, cabeleireiro, propor ideias de melhorias para a nossa vida e se mostrar uma mulher presente, com sabedoria e solícita justamente no que eu mais precisava, que seria ter alguém para me ajudar a cuidar da minha mãe. Ter aquele toque feminino que eu sempre senti falta, mas me privava de ter. Ser independente, ela morava sozinha. Ter entendido a minha situação e me apoiar a cuidar da minha mãe. Assim, acabei escolhendo ela. Eu e ela estávamos ficando e após 3 meses eu estava com muitas dúvidas sobre levar isso adiante ou não. Por conta de muitas atitudes positivas dela, decidi pedi-la em namoro. Começamos a namorar e na mesma semana, por eu ter confiado que ela tomava o remédio e me pedia para finalizar dentro, logo descobrimos uma gravidez. Foi atitude de moleque, pois isso já me ocorreu outras vezes e eu sempre tinha consciência e finalizava fora. Como tive pai ausente e não queria reproduzir o mesmo adiante, a partir do momento que descobrimos, assumi e chamei ela para vir morar comigo na minha casa. E deu tudo errado. O relacionamento acabou muito rapidamente. Tive várias crises de ansiedade por conta dela, muitas decepções, falta de respeito da parte dela e um vínculo com ela para o resto de nossas vidas. Eu não queria engravidá-la e hoje tenho a plena certeza de que ela também não queria engravidar. Ela entrou em um processo de luto contra a gravidez, se isolou do mundo externo, ficou irreconhecível, quase entrou em depressão. Vendo a situação, eu a convidei para vir morar comigo em minha casa,
Com muito receio, ela aceitou. Porém, o convívio não deu certo. Ela só passava mal e eu continuava trabalhando, limpando, lavando e minha mãe cozinhando sem ter condições físicas para isso. Fora isso, ela destratou e desrespeitou eu e a minha mãe em vários momentos e agia com imaturidade e como uma criança birrenta, querendo tudo do jeito dela, principalmente se tratando da gravidez, querendo que comprássemos e fizéssemos tudo do mais caro, sem poder proporcionar. Neste meio tempo, tivemos diversos problemas, diversas demonstrações de falta de respeito contra mim. Ela é mulher de muitos amigos homens. Peguei no celular dela colegas de trabalho dando em cima dela descaradamente e ela apenas desconversando e mantendo a conversa sobre o trabalho normalmente. Ela contrariava a minha opinião na frente das pessoas, queria fazer sempre as coisas do jeito dela, sem me consultar, sem me perguntar o que eu achava, fazendo visitas à casa dos ex-sogros, na casa onde mora o ex dela, e após eu ter dito que não aceitava isso, ela alegava que não iria tirá-los da vida dela em hipótese alguma, pois era como uma família para ela. Tudo isso enquanto ela morava na minha casa e estando grávida de mim. Ela terminou o relacionamento comigo confusa. Foi embora para morar com a mãe dela e voltou um mês depois. Tive que fazer algumas reformas na minha casa, comprei cama nova, fiz sacada, pintei tudo, coloquei forro no teto, ar-condicionado e gastei muita grana. Em momento algum ela se ofereceu para ajudar com R$1 sequer. Tudo bem, a casa era minha, não nossa, ela só estava morando ali. Para minha surpresa, se mostrando contrária a tudo que havia me mostrado no início, agora ela não queria mais aceitar a ideia da minha realidade. Ela queria que eu deixasse a minha casa própria, que eu construí e dei uma para minha mãe, para ir com ela morar de aluguel, para criarmos nosso filho sem a minha mãe por perto. Pois na visão dela, a partir do momento que começamos uma nova família, os pais viram parentes. Só que ela finge não entender que meu caso é completamente atípico pelo fato da minha mãe não ter saúde e ser dependente fisicamente de mim. E não sou acomodado morando na casa da minha mãe. Eu quem dei uma casa para minha mãe e fiz outra para eu morar sozinho. Na minha busca em ter alguém para cozinhar, fazer as coisas dentro de casa, que é algo que eu sempre fiz sozinho, pois minha mãe não tem condições, então eu queria apenas dividir essas tarefas. O que eu mais queria era alguém para agregar a família, ter uma rede de apoio, encontrar uma pessoa para somar, pois eu e minha mãe sempre fomos sozinhos. A minha mãe queria uma amiga como nora, e eu uma companhia para ela. Aconteceu tudo o contrário do que eu queria. Ela destratou a minha mãe, mesmo eu e a minha mãe fazendo de tudo por ela. Hoje, uma não aceita a outra e vivemos em pé de guerra e eu no meio, dividido entre as duas. E isso está acabando com a minha sanidade. O convívio diário foi pesado, sempre regado de atitudes irresponsáveis dela, imaturidade, autoritarismo, dizendo que já sofreu muito no passado e agora não aceita ser moldada, não aceita ser contrariada. Se mostra muito resistente às minhas tentativas de melhoria para apenas manter o relacionamento bom. Só que no começo não mostrou nada disso. Mostrou ser completamente o contrário. Estou acompanhando todo o processo de gravidez junto com ela e dando todo o suporte que eu posso oferecer. A gravidez dela é de alto risco e estou tentando ver até que ponto é a minha posição de homem estar presente e ajudá-la. Eu me ausento do trabalho para acompanhar ela em todas as consultas, indo ao pronto-socorro com muita frequência. Não importa a hora, e isso tem me prejudicado no trabalho, e todos os meus projetos pessoais e estudos deixei de lado. Com todo o contexto da história, eu falei que tinha dúvidas em relação à minha real paternidade, e eu pedi a ela um teste. Ela surtou, ficou com raiva, falou que não teríamos mais nada, e assim que o meu filho nascesse, eu faria o teste e ela iria contra mim, me colocar na justiça para eu pagar pensão. Por conta da gravidez de alto risco, o convênio dela não irá cobrir o parto, este que não pode ser em hospital público, pois ela corre risco de morte. Eu ouvi isso do médico e não dela. E agora eu tenho a chance de salvar a vida dela, e não é mais uma questão de relacionamento. Estamos falando de salvar uma vida. A única forma de colocá-la no meu convênio seria fazendo uma união estável. E é algo que eu estou matutando a ideia. Meu Deus do céu, que relato é esse, meu amigo?
E além de tudo isso, o tempo que eu iria me dedicar a continuar mudando de área e começar a focar nos meus projetos no YouTube, que é o meu maior sonho, viver de internet, mais especificamente criação de conteúdo, vai ser usado para me dedicar à paternidade e passado dentro de 8 conduções e 5 horas de transporte público diárias. A vida vai ser basicamente acordar, ir trabalhar, pegar transporte público lotado, chegar do trabalho exausto, trocar fraldas para descansar e repetir tudo novamente. Isso se eu conseguir dormir durante a noite. Voltar a andar de ônibus, trem e metrô lotado e comer marmita requentada com gosto de plástico. Não quero aceitar o fato de entrar na corrida dos ratos e apenas virar mais um na multidão. Minha mente está muito cheia, meu coração está angustiado. Às vezes, sinto minha garganta dando um nó e me vejo sem saída, como se minha vida só fosse piorar porque eu tomei decisões erradas, mesmo sendo muito criterioso em tudo que faço. Negócios, trabalhos, finanças e relacionamentos no geral, exceto nesse. Acredito que o que eu julgo ser o meu único erro na história foi ter confiado nela, dizendo que poderia finalizar dentro, mesmo com a experiência que eu tenho, e deixei isso ter acontecido, pois em muita coisa eu já nasci lascado. Como morar onde eu moro e ter que cuidar da minha mãe. Mas outras são reversíveis, como voltar a trabalhar de forma remota, focar nos meus canais e na criação de conteúdo para largar o CLT e dar um fim nesse relacionamento sem manter nenhum tipo de vínculo. Só a vida do meu filho que virá não tem como retroceder, e eu não posso culpá-lo, pois ele de nada tem culpa. Então agora vai ser uma pensãozinha aí para pagar. Eu penso que a partir de agora o meu sonho de ter uma casa num lugar decente e carro vai ser muito postergado por conta disso. Não tive nada do que eu realmente queria e sonhava. E tudo isso aconteceu em menos de um ano. Foram 24 anos de vida tentando fazer tudo melhorar. E consegui construir minha casa sozinho, comprei moto, comprei carro, fiz faculdade, quitei empréstimos da minha mãe, cuido da minha mãe e banco a casa integralmente. E sinto que em um só ano eu lasquei com quase tudo. Estou tentando ver os lados bons da história para não acabar entrando numa grave depressão de vez. Como, por exemplo, minha mãe sempre quis ser avó. E caso isso demorasse a acontecer, a saúde dela já estaria deteriorada. Isso melhorou o convívio e o relacionamento entre eu e a minha mãe, por ela estar mais feliz e esperançosa. Eu gostaria que, se possível, você ouvinte se colocasse no meu lugar e lembrasse como você era antes de saber sobre a Regi e todas as nuances de como funciona a sociedade e o comportamento feminino, e se sentir na minha pele, analisando o contexto da história de como aconteceu e como eu posso sair dessa sem coringar de vez. Minha saúde mental não anda muito bem, comecei a ter crises de ansiedade como nunca tinha tido antes. Eu poupei bastante detalhes da história, para o texto não ficar um monólogo de horas para ser lido. Caso alguém esteja ouvindo este relato e esteja numa fase de vida menos ferrada do que a minha, a contribuição para comprar fraldas, medicamentos e cadeira de rodas para minha mãe seria de ajuda imensa e eu seria grato de todo o meu coração. Em se tratando ao meu filho, é de minha responsabilidade e da mãe dele somente, e eu não faria um pedido na internet para este tipo de causa. Grato. E Pablo, muito obrigado pela doação e pelo excelente relato ao canal, né? Eu espero realmente que a galera mais afortunada aqui consiga fazer uma doação e te ajudar. Mas enfim, senhores, se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados pelo meu servidor o Discord, né, através de um cargo. E se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E é o seguinte, esse é com certeza o relato mais pesado que eu já li no canal, né, não só por conta de um acidente que deixou a mãe dele numa condição extremamente debilitada e irreversível, mas também os produtos disso, né, de como isso dificultou a vida dele em tudo. E, inclusive, tornou algo que já é ruim, que é se relacionar com uma mulher narcisista e ter um filho com uma mulher narcisista, muito pior, né? Porque, além dos problemas que ela traz, ele já tem muitos problemas na vida dele. E assim, esse relato foi extremamente longo, né? Também o mais longo do canal, foram 20 minutos só para ler o relato, ou quase isso.
E de fato esse relato poderia ter sido mais curto, tá? Ele tem umas arestas que poderiam ter sido aparadas com certeza, como é, por exemplo, a repetição do fato de que a ex do Pablo aqui destratava a mãe dele, né? Ele falou isso no relato umas 2 ou 3 vezes. Ou que ela não tinha demonstrado ser assim quando eles começaram um relacionamento e tal. E isso eu até entendo porque é um relato bem pesado e é impossível não ter catarse nisso aí, né? O cara ele tá realmente fazendo um escrutínio de si mesmo para uma comunidade. É como se ele estivesse se jogando a julgamento, sabe? Ele está fazendo uma exposição dos próprios erros, das próprias dificuldades para uma comunidade que é a comunidade masculina e que é bastante julgadora, né? A gente sabe que a nossa comunidade não é muito amigável, não. Mas essas repetições, principalmente no processo de catarse, mostram um hiperfoco, né? Que geralmente são comuns de um trauma. Afinal, ele também demonstra sintomas aqui, né, de acontecimentos traumatológicos, como, por exemplo, ansiedade e depressão. E é por isso que eu vou recomendar a vocês, o trabalho do Playter Pontes, né? O conhecido Kodama, mais conhecido ainda como Angry Fox Pilgrim, da primeira onda aí brasileira de homens que seguem o seu próprio caminho, né? Ele fazia lives com o Racontre, Cell Rock e a galera da primeira onda, e nessa época ele não mostrava a própria identidade, né? Mas mais recentemente ele se revelou psicoterapeuta. E o trabalho dele é bem focado nos problemas masculinos, né? Justamente porque não tem muitos psicoterapeutas aí que ligam para os problemas dos homens, porque realmente ninguém liga muito. Então eu até fiz uma parceria com ele para ajudar a nossa comunidade, que realmente está cheio de homens com problemas emocionais e travas causados por relacionamentos passados ou simplesmente porque a sociedade de hoje é muito ferrenha com os homens, né? Na verdade, como sempre foi. Então, para ajudar esses caras, a gente fez uma parceria e através do link na descrição e no comentário fixado, vocês têm acesso a todos os processos terápicos do Playter Pontes com 10% de desconto. Então, para casos assim, onde a ansiedade e a depressão são literais travas na vida do indivíduo, né? Tiram o sono dele ou tiram a funcionalidade e o desempenho, né, dele na vida, a terapia com certeza pode resolver. Mas voltando para o relato aqui do Pablo, vejam só que ele teve a opção de se casar com uma moça virgem, né, submissa, segundo ele. É óbvio que ela poderia mudar também, como a ex dele aí mudou. E provavelmente ia acontecer isso mesmo, a diferença entre a tal submissa e a não submissa, a modernete padrão. É meramente uma questão de tempo, né? A gente já percebeu isso. Muito se acha que é uma questão de caráter, de índole, de personalidade ou da educação que se recebe em casa, que determina a qualidade de um relacionamento, né? Da moça ali pro relacionamento. Não é bem assim. O que determina mais o comportamento das pessoas são os estímulos e recompensas e o ambiente, a liberdade que se tem para agir de forma assim ou assada, né? A ausência ou a presença de punição. E na nossa sociedade, né? Sacanear o homem, meter falsa acusação, mentir, manipular, trair e fazer todo tipo de sacanagem contra o homem não é punido, tá? Nada disso é punido, pelo menos não de uma forma que realmente desencoraje esse comportamento. E a verdade é que pessoas mudam, tá? Índoles mudam, caráteres mudam, personalidades mudam, a educação pode ter sido perfeita dentro de casa, mas a verdade é que se a nossa sociedade ela não só permite como incentiva, né, maus comportamentos femininos, é claro que mais cedo ou mais tarde eles vão acontecer, tá? Então tem muito tradicope aí a respeito de é só procurar na certa e veja a educação dela dentro de casa, ou até mesmo a ideia de que no passado era diferente, eram melhores e tal. Mas sabe qual é a verdade? É que no passado o sistema, o ambiente também era diferente, né? As leis eram diferentes, as punições eram diferentes e o cérebro feminino não sofreu mutação de lá pra cá, tá? Os seres humanos eles são iguais há pelo menos alguns milhares de anos, pelo menos em questão de comportamento, né? Então o que muda é realmente a cultura e o ambiente. E o nosso ambiente e a nossa cultura são péssimos para os homens se relacionarem, né? E aí, é claro, tem toda essa questão de que o ambiente também propicia o homem a ter esse pensamento romântico, como o Pablo teve aqui, né? Ele até falou que via casais que se ajudavam e faziam corres juntos e tal. E aí tem toda aquela ficção também, né, que a gente vê em novelas, filmes, livros e músicas. E foi o que eu falei já, né? O homem hoje ele é educado e muitas vezes até pressionado para ter uma confiança cega nas mulheres, enquanto o que as propagandas, né, falam sobre os homens, para as mulheres principalmente, é que não se deve confiar, que eles são agressores em potencial, é que eles são culpados por algum tipo de sistema opressor,
ancestral aí e basicamente por todos os problemas nas vidas delas, né? Então é difícil não odiar quando a propaganda é essa. E muitas vezes esse discurso também tá de mãe para filha, tá? Tá de tia para sobrinha. E em muitos casos também tá de pai para filha. Tá de irmão para irmã, entendeu? Então, basicamente, para todo lugar que a mulher olha, é só misandria, misandria, e a visão dela fica cheia de misandria mesmo. E é claro, eu não tô passando pano pra besteira que o Pablo fez com a vida dele, né? Porque, com certeza, ele tava ciente do que fez, ele tem responsabilidade pelo que ele fez, e agora ele tem que arcar com as consequências, né? Então são muitas nuances para a gente realmente analisar esse caso aqui, né? Tem questões assim de que o cara estava fragilizado, né? Ele estava levando a vida dele sozinho, cuidando da mãe e queria alguém para dividir esse fardo e para ter companhia e tal, né? Necessidade humana, né? Afeto, interação, conexões significativas, etc. E pelo que eu entendi aqui, né? A ex mentiu para ele, dizendo que tomava remédio e ela não tomou. É aquela coisa que eu digo. A mulher, ela tem mais responsabilidade pela concepção, com certeza, porque elas têm mais de 20 métodos contraceptivos diferentes e o homem só tem 2, né, que é a vasectomia, que é um processo caro, um processo cirúrgico invasivo, que pouquíssimas pessoas têm acesso de ter no Brasil, e a famigerada camisinha. O coito interrompido nem é um bom método contraceptivo, ele é mais como um suporte, sabe? Você usar ele com outros métodos contraceptivos, né? Como é a tabelinha, por exemplo. Você usa ela com a auxílio da camisinha, com o auxílio do anticoncepcional, do DIU, daquela vacina, enfim. Justamente para tirar a margem de erro, né? Então nem considero tabelinha e coito interrompido e coisas assim como um método realmente eficaz, né? Então o homem só tem 2 métodos contraceptivos. Eu já falei isso naquele vídeo, né, do que eu acho sobre pais que abandonam os filhos. Veja o caso desse cara aqui, velho. Ele realmente foi... O cara sofreu um golpe, né? O cara sofreu um golpe. Nesse caso, eu fico bem dividido na questão da interrupção da gestação, né, da liberação ou não. Eu me ponho na situação dele, tá ligado? E com certeza muitos de vocês numa situação dessa iam querer interromper essa gestação, porque, pô, o cara tomou literalmente uma pernada. Veja, por exemplo, o caso de um colega de um conhecido meu, né, que treina na mesma academia que ele. Ele tava me contando que o guri tem uns 17, 18 anos e foi a primeira vez dele. Na primeira vez dele, ele engravidou, foi a primeira vez premiada, né, engravidou a guria, que é bem mais velha, bem mais experiente, tinha uns 24, 25 anos, e agora ela tá grávida. Tipo, acabou a vida desse guri aí, sabe? E eu, do meu lado aceleracionista, né, tirando a parte moral, porque moralmente eu sou contra, mas pragmaticamente eu sou a favor, eu penso o seguinte: quer liberar, libera até o 9º mês, libera até pós-parto, não tô nem aí. Eu não tenho como fazer frente a isso, mas eu acho justo que se for para liberar, como já é até o 3º mês no Brasil, né, tem também que desobrigar o homem de pagar pensão ou até mesmo de registrar o próprio filho, entendeu? Não é direitos iguais? Poxa, se a mulher pode ter o direito de não arcar com as consequências do coito, o homem também tem que ter esse direito. Ou é tradicionalismo para os homens e liberalismo para as mulheres? Pois é, eu sei que isso nunca vai acontecer, né? A interrupção da gestação com certeza vai ser liberada, mas o homem ele nunca vai ser desobrigado de arcar com as suas responsabilidades. Paciência. Então eu sou contra a liberação da interrupção da gestação enquanto o homem for obrigado a registrar o próprio filho e pagar pensão. Mas enfim, quanto à escolha do Pablo aqui, né, ele teve 2 opções, a honradinha aparentemente submissa e a 7 de 10 aí do Instagram bombado, de amigos homens, né, libertina, com experiência, enfim, modernete padrão, pacote que a gente já conhece. Cara, ele disse que não sentia atração pela primeira. E aí eu lhes pergunto, meus senhores, qual a diferença disso da mulher que não sente atração pelo Miqueinha, menino bom, e prefere o moreno tatuado, cara de bandido? Cara, nenhuma, tá? E muitos de vocês estão nessa situação. Já recebi relatos como esse, né, de caras dizendo isso. Então você percebe que muitas vezes a gente critica o comportamento feminino, mas o macaco não olha pro rabo, né? E eu não tô nem criticando o Pablo necessariamente por isso, eu tô usando o relato dele, que ele me deu permissão, né, pra provar um ponto. E por último, assim, para finalizar esse vídeo e não deixar ele muito longo, né, um recado importantíssimo para vocês. Mulher é artigo de luxo, e elas sabem disso e vocês deveriam saber também. Você não entra num relacionamento, tá, nem que seja casual, quando a sua vida tá com problemas. Você só pode entrar num relacionamento quando sua vida tá tranquila, cara. É que nem você ter um carro esportivo. Você vivendo na situação que o Pablo vive, ou na situação de 90% dos brasileiros, você ia ter condições de ter um carro esportivo?
Por mais que você financiasse ele a perder de vista aí, pegasse empréstimo, sujasse seu nome e tal, cara, relacionamento é a mesma coisa. É ter um carro esportivo na garagem, tá? Eu sei que é gostoso dirigir o possante, mostrar para as outras pessoas, você ganha o crédito social de ser o dono de um carrão, todo mundo olha e, meu Deus, que carrão, vai te trazer novas experiências, vai te fazer você se sentir realizado. É claro que eu estou usando isso aqui como uma analogia, tá? Talvez você nem goste de carro, talvez seu negócio seja moto, talvez seu negócio seja, sei lá, pular de paraquedas, viajar o mundo, computador. Eu só estou usando um exemplo. Só que você só tem um carro esportivo quando você já está bem de grana, quando sua vida está bem resolvida, quando você não tem dependentes, né? Quando você está sem estresse. Porque, poxa, vamos lá. Esse mito que botaram na cabeça dos homens de que você pode se relacionar com uma mulher e dividir os seus problemas com ela é uma coisa assim que estragou toda uma geração. Na verdade, várias gerações, né? Desde os boomers para cá. Porque foi a partir dos boomers que o mundo começou a ficar diferente. E não tinha mais essa lógica de um casal se juntar para construir algo junto, para poder usufruir só na velhice e deixar para os filhos. Hoje não, cara. Hoje não é assim. Mesmo no passado, o que as mulheres sempre quiseram dos homens foi provisão, proteção e resolução de problemas. Não faz sentido uma mulher se relacionar com um cara para dividir os problemas dele com ela. É o contrário, geralmente, que acontece. A mulher divide os problemas dela com o homem, porque ele é o resolvedor. Então, tirem da cabeça esse negócio de que você vai encontrar uma honrada que vai querer tomar suas dores pra você, como se ela fosse a sua mamãe. Foi até o que eu falei no vídeo anterior, né? Essa coisa meio complexo de Édipo, aí a teoria freudiana de que o cara quer é uma mamãe, né? Num relacionamento com uma mulher. Ele quer alguém pra cuidar dele, dividir os problemas, ouvir ele, entender ele. Sabe, ele quer colinho, e não é bem assim que acontece. Dentro da teoria freudiana, mas na verdade já é uma teoria de Jung, o complexo de Electra, né? Que é a contraparte do complexo de Édipo, as mulheres também querem um papai. E o papai, ele é o quê? Ele não traz problema para dentro de casa, ele não é visto como muito além de uma ferramenta. Principalmente hoje em dia, né? É basicamente um caixa eletrônico ambulante. Então, meu parceiro, tu quer namoro, tu quer relacionamento sério, dividir a vida, saiba que você vai ser no máximo um sugar daddy, tá? Ai não, mas eu já vi o relacionamento de fulano e ciclano e não são assim. Cara, você não tá dentro da casa de fulano e ciclano, você não tá se relacionando com a mulher de fulano e ciclano, para de ficar usando referências anedóticas para justificar suas expectativas com wishful thinking, né? Com pensamento esperançoso. Essa não é uma perspectiva inteligente de ver as coisas, é uma perspectiva exclusivamente emocional. Então, de fato, a maior ruína dos homens é psicoemocional, é mental, né? Psicológica e emocional. Veja que a mente e as emoções do Pablo venceram ele aqui antes da batalha começar, se a gente botar o relacionamento dele com a ex, né, em perspectiva de batalha. Veja que não foi necessariamente a ex que arruinou a vida dele, foi a demanda emocional dele, uma coisa que o Plater fala muito, né, por uma honradinha, por uma mulher para dividir a vida e para carregar o fardo junto com ele. Se não fosse essa ex aí, que eu não sei o nome dela, que tivesse destruído a vida dele, provavelmente seria outra. Porque se ela o recusasse, ou se eles não se relacionassem de alguma forma, por algum motivo, provavelmente essa demanda emocional dele ia fazer ele buscar uma outra mulher naquele mesmo padrão. E tudo aconteceria da mesma forma ou parecido. A prova disso é que ele recusou uma aparentemente honradinha, né? Porque a demanda emocional dele não casava com o perfil dela. E a atração não ocorreu. A demanda emocional dele estava para uma mulher problemática. E isso é que precisa ser tratado no cara. E é isso que o Plater Pontes, né, o Kodama, trabalha para resolver na vida dos homens. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Se vocês puderem ajudar aí o Pablo e sentirem que ele merece a sua ajuda, chequem o link na descrição e no comentário fixado. Se precisarem de acompanhamento profissional, né, terapêutico, chequem o canal do YouTube e a página do Plater Pontes aí. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.